Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. Hoje é a edição número 50, uma edição especial para você, onde vamos falar um pouco sobre a história do Momento Arbitragem, contar sobre todas as outras edições que já foram ao ar e também tratar do tema o desenvolvimento da arbitragem no Brasil. Teremos um convidado especial, fica aqui com a gente que a gente vai conversar bastante sobre o assunto. Começa agora a edição número 50 do Momento Arbitragem, uma edição especial, onde nós vamos falar sobre a história do Momento Arbitragem, contar um pouquinho sobre todas as outras edições que já foram lá, para chamar a sua atenção. Você que não teve a oportunidade de ver cada uma dessas edições, vai poder conhecer um pouquinho de cada uma delas para poder escolher o que você deseja assistir. E vamos tratar de um tema que tem tudo a ver com o nosso nome, Momento Arbitragem. O tema é o desenvolvimento da arbitragem no Brasil. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Eduardo Vieira, coordenador de uma das principais câmaras de arbitragem do Brasil e vai falar sobre o desenvolvimento da arbitragem. Mas antes da gente conversar sobre esse assunto, vamos ver a matéria que fala sobre a história, a criação e o desenvolvimento das 50 edições do Momento Arbitragem. Olá, falo aqui da redação do Momento Arbitragem. Hoje é um programa especial, são 50 edições. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o porquê eu criei o Momento Arbitragem e um pouco de cada uma das 50 edições já apresentadas. Bem rapidinho, para que você possa ter noção de todos os temas que já foram tratados e caso você queira assistir um vídeo anterior, você terá disponível no nosso site. É fácil localizar, você vai sabendo os temas, você vai diretamente nele. Bom, eu criei o Momento Arbitragem porque o Brasil passa por um momento realmente especial para a arbitragem. O momento em que a arbitragem está crescendo, está se consolidando e aponta num horizonte muito próximo com uma densidade e um volume de atuação muito significativo. Tenho certeza que o Brasil já é destaque a nível internacional, mas será um destaque ainda maior. E tenho certeza também que câmaras brasileiras idôneas, sérias, que já existem e outras que estão sendo criadas, vão poder ter uma importante atuação a nível internacional. Então, por isso eu criei o Momento Arbitragem, porque os profissionais ainda não conhecem o assunto de maneira adequada, suficiente, precisam de mais informação, porque as empresas, a sociedade também não conhece o assunto com a profundidade necessária. E a gente sabe perfeitamente que a formação jurídica não tem entregue ainda à sociedade bacharéis suficientemente atualizados com esse tema, então eu achei que era missão minha, por estudar o assunto há muito tempo, por participar da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB do Distrito Federal em diversos mandatos, que era missão minha compartilhar um pouco do que eu aprendi, do que eu estudo, da experiência que eu tenho no assunto, para que a gente possa ajudar os colegas e a sociedade a entender um pouquinho mais sobre mediação e arbitragem e, naturalmente, a poder enxergar nessa área um horizonte promissor para resolver os seus problemas. Então, por isso eu criei o Momento Arbitragem. Espero estar agradando e correspondendo a todos aqueles que buscam mais informação nessa área e, naturalmente, sempre querendo crescer, aprender e me desenvolver, sempre aberto às críticas construtivas, às sugestões e, por que não, a vários convidados que vêm aqui agregar muito valor e conhecimento. E eu tenho certeza que, se você já assistiu alguma vez o Momento Arbitragem, com entrevistados também, você já pode ter percebido quanta qualidade nós ganhamos quando participamos de programas assim. Então, vamos falar um pouquinho sobre os programas. Eu tenho uma lista aqui enorme, de 50 programas. Vamos falar rapidamente, só intitular cada uma e do que se trata cada programa. Então, o primeiro programa que inaugurou o Momento Arbitragem foi um programa que trata sobre a cláusula compromissória, que é aquela cláusula que, estabelecida no contrato, reza que as partes vão resolver eventual divergência decorrente daquele contrato por arbitragem. Então, nesse programa, eu trato tudo sobre cláusula compromissória, explico cláusula cheia, cláusula vazia, todos os detalhes necessários para que você possa compreender muito bem o tema. O segundo
programa, a gente tratou da situação que você pode usar a arbitragem mesmo quando não existe a cláusula. Então o nome do programa foi Sem Cláusula, Pode Ter Arbitragem? Esse foi o título do programa e lá a gente mostra em que circunstâncias isso é possível e como se pode desenvolver a arbitragem a partir dessa situação. O terceiro programa a gente tratou de uma outra situação em sequência a esse mesmo pensamento, que é: olha, mas eu já entrei com um processo na Justiça Pública, o processo já está tramitando na Justiça Pública, eu posso levar esse processo para arbitragem se já existe um processo judicial? Então a gente trata sobre esse assunto na terceira edição, que foi Ações em Andamento no Poder Judiciário. Ou seja, as ações em andamento que podem ser levadas à arbitragem, e eu explico como isso acontece na terceira edição do programa. Na edição seguinte, logo naquele momento em que foi feita essa edição, tinha sido entregue pela comissão de juristas a redação do projeto de lei que reforma a lei de arbitragem. Então nós fizemos a cobertura de um importante evento promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB do Distrito Federal e pelo Instituto dos Advogados do Distrito Federal, lá na sede da OAB-DF, em que visitou aquela instituição um dos integrantes daquela comissão de juristas, e ele foi tratar sobre a reforma da lei de arbitragem e as ideias que foram postas nesse projeto. Então a gente conversou com esse integrante, naturalmente ele explicou com detalhes de como foi feito o projeto e quais as principais mudanças. No programa seguinte falamos sobre a celeridade do procedimento de arbitragem, que é uma característica mais famosa, a mais divulgada, que o processo de arbitragem é um processo rápido. Então nós tratamos nesse programa por que o processo de arbitragem é um processo rápido e por que há garantias legais, jurídicas e práticas do mercado que asseguram que o processo será mesmo rápido. No outro programa a gente entrevistou a doutora Fabíola Teixeira, que é presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB do Distrito Federal e que vem promovendo um trabalho empreendedor muito significativo na aproximação do tema com os advogados de Brasília e na aproximação do tema com empresas, instituições de arbitragem e também faculdades de direito, e esse trabalho importante e pioneiro que a comissão vem fazendo foi reportado nessa edição do programa. No programa seguinte, eu falei sobre a arbitragem e o sentimento justiça. Esse programa é muito interessante porque ele é breve e eu trato um pouco sobre o significado, o sentimento justiça, a razão e a origem da gente ter criado o Momento Arbitragem, por que a gente quer poder proporcionar a que as pessoas se aproximem mais desse valor, o valor justiça. Muito mais do que o acesso ao poder judiciário, mas o acesso ao valor justiça, e porque entendemos que a arbitragem pode proporcionar acessar com mais brevidade esse valor. No programa seguinte nós falamos de um tema super bacana, que são as 7 características da arbitragem. Lá falamos sobre as principais características da arbitragem, quais são as vantagens em cada uma delas e por que elas têm essas características. Vale muito a pena conferir esse programa, as 7 características da arbitragem. No programa seguinte eu respondi a uma pergunta de internauta, que é: eu posso recorrer da sentença arbitral? Então alguns internautas apresentaram essa dúvida e eu tratei de responder a essa dúvida apontando tecnicamente por que a arbitragem define sentença única. Então vale a pena conferir esse programa de Eu Posso Recorrer da Sentença Arbitral? Confira. E finalmente nós inauguramos uma série muito importante, a série especial Câmaras. Na série especial Câmaras apresentamos câmaras em funcionamento e câmaras de respeitabilidade em funcionamento no Brasil. Para inaugurar essa série nós escolhemos e convidamos o CBMAI, que é a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial e que tem unidades instaladas em diversos estados brasileiros. Então convidamos o CBMAI e inauguramos a série. No programa seguinte, tratamos sobre um tema que é dúvida corrente e que as pessoas querem saber, até porque muitos profissionais do direito de outras áreas querem poder atuar com a arbitragem. Então nós respondemos a uma pergunta muito interessante e tratamos tudo sobre esse assunto. Quem pode ser árbitro? Esse foi o tema desse programa.
No programa seguinte, nós tratamos sobre uma polêmica antiga na arbitragem e que precisava ser enfrentada. Então enfrentamos essa polêmica, a polêmica das terminologias, tribunal arbitral e juiz arbitral. Enfrentamos essa polêmica, vale a pena demais conferir também o enfrentamento desse assunto. Depois, dando sequência à série especial Câmaras, apresentamos o SEBRAMAR, que é o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. E o SEBRAMAR, uma instituição nova que foi criada em Brasília, então nós tratamos de apresentar essa nova instituição. No programa seguinte, falamos de um tema, e esse programa é recorde de audiência. Aliás, vale muito a pena conferir esse programa, é o recorde, é o top na audiência do Momento Arbitragem, que é o programa A Diferença entre Conciliação, Mediação e Arbitragem. Então eu explico detalhadamente cada um deles e pontuo a diferença entre cada um. Vale muito a pena assistir também a diferença entre conciliação, mediação e arbitragem. No programa seguinte é um programa que é extremamente útil para o advogado que vai redigir um contrato e que vai pretende celebrar uma cláusula compromissória nesse contrato, então eu dou todos os cuidados necessários para ele redigir bem essa cláusula. O nome do programa é Os 10 Cuidados Necessários para Redigir uma Boa Cláusula de Arbitragem. No programa seguinte, eu resolvo um grande mistério, o fim do mistério. Quanto custa um processo de arbitragem? Eu acabo com um tabu de quanto custa, com a ideia equivocada que a sociedade tem de que um processo de arbitragem é muito caro, é inviável. Isso não é verdade e eu enfrento isso. E como que eu apresento no programa o fim desse mistério? Peguei 3 situações concretas e pesquisei a tabela de inúmeras câmaras de arbitragem. Apresentei um quadro com a tabela dessas câmaras e mostrando nas 3 situações quanto custaria aquele caso em cada uma dessas câmaras. E aí você tem uma visão abrangente de quanto custa um processo de arbitragem e ainda dou uma visão geral, além desses 3 exemplos, quanto custaria em uma grande demanda ou em uma pequena demanda resolver o procedimento por arbitragem. Então, vale a pena demais conferir esse programa. No programa seguinte, eu apresento uma decisão recente e muito importante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que entende que a arbitragem é um serviço inerente à advocacia. E por ser um serviço inerente à advocacia, o advogado pode fazer a arbitragem e emitir nota fiscal. Então trato todos os detalhes sobre essa decisão e falo sobre o papel do advogado e a arbitragem, o papel do advogado na arbitragem e como esse contexto de mercado se apresenta para ele como uma ótima oportunidade. Então o tema do programa é o advogado e a arbitragem. No programa seguinte, eu trato sobre o que é arbitrável. O que pode ser resolvido por arbitragem é o tema do programa e lá eu trago situações concretas, analiso a legislação civil e a lei de arbitragem. No programa seguinte eu apresento uma pesquisa que a nossa redação produziu, muito importante, investigando o currículo de 260 faculdades de Direito e onde eu apresento então como está presente a mediação e a arbitragem na formação jurídica, tanto no aspecto teórico quanto no aspecto prático, dados alarmantes, muito preocupantes, vale a pena demais assistir também esse programa. No programa seguinte eu trato sobre a mediação judicial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e aí entrevisto o coordenador do NUPEMEC, que é a pessoa responsável por desenvolver a mediação judicial no âmbito do Tribunal de Justiça do DF, Dr. Marcelo Girardi, e vale a pena também muito assistir essa entrevista. Ele trata com bastante propriedade, com muito domínio, sobre como deve se desenvolver a mediação no âmbito do Poder Judiciário. Bom, no programa seguinte eu enfrento uma questão até inusitada, mas que tem ocorrido com algumas pessoas que fizeram a previsão da cláusula de arbitragem no seu contrato, decorreram anos de execução desse contrato e só lá na frente o contrato teve problema. Quando ele precisou usar a Câmara de Arbitragem, a Câmara sumiu. Então eu enfrento essa situação e mostro didaticamente como você pode resolver esse problema que parecia sem solução. O título do programa é A Câmara Sumiu, e agora? Então lá você sabe a resposta de como resolver essa situação. No programa seguinte, eu entrevisto uma experiente juíza de direito, aposentada, que agora enveredou pelo caminho da mediação. E ela vai tratar sobre o assunto mediação extrajudicial, doutora Eutália Maciel Coutinho, vale a pena conferir. No programa seguinte eu trato sobre uma experiência muito bacana da ANEEL,
que instituiu uma mediação institucional. A mediação no âmbito da ANEEL é o título do programa, e a gente entrevista o superintendente de mediação da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que trata sobre a resolução de conflitos envolvendo todos os agentes que interagem com a distribuição, produção, distribuição, transmissão de energia elétrica no país. Bom, no outro programa, o próximo, aí nós temos um tema super novo, bacana, que tem sido incluído nos principais regulamentos das câmaras de arbitragem mundo afora, inclusive nas câmaras brasileiras, e que é um assunto relevante para a solução de conflitos que tenham caráter de urgência. É o árbitro de emergência, o tema do programa, e eu explico, dando um exemplo concreto, prático, de como você pode incluir isso no seu contrato, já prevendo o árbitro de emergência. O programa seguinte é um programa voltado para ajudar as câmaras de arbitragem, porque eu apresento uma ferramenta de gestão muito importante para as câmaras de arbitragem. Eu apresento o sistema de gestão da Adam Sistemas, que é um sistema que ajuda as câmaras a controlar o fluxo do procedimento, o desenvolvimento do procedimento de arbitragem e toda a interação com partes, com árbitros, a parte de orçamento, financeira, de controle. É um sistema muito completo, vale a pena assistir. No próximo programa eu trato sobre a série especial Câmaras, mais um programa da série especial Câmaras, e apresento a CBSU. No programa seguinte, eu apresento o Marco Legal da Mediação, que é o projeto de lei de mediação, que está em trâmite já no Congresso Nacional, já aprovado pelo Senado e agora tramitando na Câmara dos Deputados, e entrevisto o ex-diretor da Escola Nacional de Mediação, que tem grande propriedade sobre o assunto e trata o assunto com muita felicidade, esclarecendo tudo sobre a mediação. O programa seguinte é mais um da série especial Câmaras, e apresento a CMABQ, que é a Câmara de Brusque, em Santa Catarina, e você vai conhecer tudo sobre a Câmara de Brusque. Na edição seguinte do programa, eu falo sobre uma experiência muito importante que a Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB do Distrito Federal vem promovendo, que é um trabalho junto às faculdades de Direito, promovendo, incentivando e estimulando o estudo da mediação e arbitragem. Então eu apresento essa iniciativa, inclusive com um exemplo concreto de uma experiência que foi feita junto a uma faculdade de Brasília, e entrevisto professores e alunos dessa faculdade. O programa seguinte é mais um da série especial Câmaras, e apresento a Câmara de Mediação e Arbitragem de Florianópolis, vale a pena assistir. No outro programa eu apresento a FECEMA, que é a Federação Catarinense de Entidades de Mediação e Arbitragem. É uma entidade pioneira, inovadora, que tem um trabalho de agregar as instituições de arbitragem daquele estado e de procurar promover em conjunto, com o esforço coletivo de todos, o trabalho de difusão da arbitragem e da mediação em Santa Catarina. Vale a pena assistir, porque o trabalho é muito bacana da FECEMA. Mais uma atividade pioneira, essa no Rio Grande do Sul. Eu apresento a Casa de Mediação da OAB do Rio Grande do Sul. Entrevisto o seu diretor, Dr. Ricardo Ornelis, que tem um trabalho pioneiro, um trabalho de caráter social belíssimo, que está fazendo no Rio Grande do Sul e que tem inspirado outras unidades da Ordem dos Advogados do Brasil a poder instituir câmaras de mediação e arbitragem também. Então vale a pena conferir a Casa de Mediação da OAB do Rio Grande do Sul. Programa seguinte, eu apresento mais uma série especial Câmaras, a Câmara de Mediação e Arbitragem de Joinville, em Santa Catarina. Vale a pena conferir. No próximo programa, eu entrevisto a entidade talvez mais importante, ou uma das mais importantes do país, no que trata do assunto mediação e arbitragem, que é o CONIMA, o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, e entrevisto o seu presidente, Dr. Roberto Pasqualin, que fala sobre o papel do CONIMA, sobre a importância que ele tem, sobre a experiência que vem sendo desenvolvida nos últimos anos e como ele está enxergando o horizonte da arbitragem, tratando também sobre suas opiniões sobre o projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional. Programa seguinte, trato sobre arbitragem e mediação empresarial. E aí a gente faz uma abordagem bastante abrangente sobre esse assunto e como isso vem se desenvolvendo no país. No programa seguinte eu trato sobre a série especial Câmaras e entrevisto a Câmara Mediarvi. E é uma experiência diferenciada que a Mediarvi tem para mostrar, então vale a pena conferir a série especial Câmaras Mediarvi.
No próximo programa eu trato de um tema moderníssimo, bacana demais, que os advogados precisam muito conhecer e que tem feito a diferença na solução de conflitos mundo afora, que é o papel das práticas colaborativas e o papel do advogado. Então o tema do programa é o advogado colaborativo. Eu entrevisto uma grande autoridade no assunto, que é o Dr. Adolfo Braga Neto, um dos pioneiros do tema no Brasil. No programa seguinte, eu apresento uma das instituições mais sérias no que tange ao aspecto de promover o estudo, o incentivo intelectual do desenvolvimento da mediação e arbitragem, que é o CEBAR, o Comitê Brasileiro de Arbitragem. Vale a pena conhecer o CEBAR. Na edição seguinte do programa, eu entrevisto um cara que tem feito a diferença na Ordem dos Advogados do Brasil no que se refere à mediação e arbitragem. Dr. Aldemar Mota, que é o presidente da Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem, a CENCA, da OAB, do Conselho Federal da OAB. Então vale a pena conhecer o trabalho que a CENCA tem feito para poder aproximar a mediação e a arbitragem dos advogados, promover e incentivar que eles utilizem mais esse caminho e, naturalmente, a aproximação junto à sociedade também. No programa seguinte, eu apresento mais uma Câmara de Santa Catarina, a Conciliar. É um trabalho interessante da Conciliar, uma atividade muito específica que ela desenvolve numa cidade turística, e vale a pena entender o que a Conciliar realiza lá. No programa seguinte, eu apresento uma das maiores câmaras de arbitragem do Brasil, a Camarb, que tem sede em Belo Horizonte e unidades em São Paulo e Rio de Janeiro. Vale a pena conhecer um pouco mais sobre a Camarb. No programa seguinte, eu faço um programa diferente, tratando sobre as novidades, as últimas novidades sobre o projeto de lei de revisão da lei de arbitragem. E aí eu trato sobre as 9 emendas que foram apresentadas ao projeto de lei hoje na Câmara dos Deputados e explico cada uma dessas emendas, as ideias que foram apresentadas nessas emendas. No programa seguinte, eu dou uma visão geral, na minha percepção, dos critérios que você deve adotar para escolher uma Câmara de arbitragem. Então eu dou a dica, como escolher a Câmara certa, abordo o que eu penso que você deve olhar com atenção para poder escolher uma Câmara que seja adequada para resolver o seu problema. Na edição seguinte do Momento Arbitragem, eu trato sobre a mediação e a arbitragem nos concursos públicos. E esse programa foi feito a partir da sugestão de uma internauta, que, assistindo o programa, eu sempre convido para apresentar sugestões de pauta. A doutora Verusca Veiga apresentou a sugestão, trazendo uma questão de concurso público apresentado no concurso para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, eu enfrento o tema a mediação e arbitragem nos concursos públicos e abordo essa questão que ela trouxe para a gente, tratando a nossa visão sobre como seria mais adequado responder esse questionamento. No programa seguinte, eu trato sobre um assunto que é nevrálgico da arbitragem, que as pessoas se preocupam muito. Como vão executar a sentença arbitral se o árbitro não tem a espada da justiça, se ele não tem a força, como vai executar? Então o tema do programa é o cumprimento da sentença arbitral. E lá eu explico tudo e demonstro, inclusive, como há uma grande margem de cumprimento espontâneo das arbitragens no Brasil e mundo afora. No programa seguinte eu trato de um assunto mais de caráter filosófico, mas de uma importância salutar para quem lida com conflitos, que é uma análise conceitual, uma análise mais do significante e do significado da ideia do que seja vitória ou do que seja solução. Então o título do programa é Vitória ou Solução? E convido para que as pessoas reflitam sobre o assunto e ressignifiquem a ideia de vitória. Vale muito a pena assistir esse programa. No programa seguinte, nós tratamos sobre a confidencialidade da arbitragem, que é uma das características mais importantes da arbitragem, e a gente trata sobre a confidencialidade, apresenta sugestões de aperfeiçoamento dessa ideia e trata sobre como será a questão da confidencialidade nas arbitragens envolvendo a administração pública. Então, uma abordagem bem ampla e muito interessante, vale a pena conferir. E no último programa, que antecede esse de agora, nós tratamos sobre a mediação ambiental.
e aí entrevistamos uma mestre em Direito Ambiental, mediadora experiente, chefe de um núcleo de mediação da Agência de Águas e Saneamento do Distrito Federal, a ADASA. Então a doutora Samiri, que trata sobre o assunto com bastante propriedade, vale a pena assistir. Portanto, essa é a história das nossas 50 edições do Momento Arbitragem. Quero poder, em outro programa, falar de muitas outras edições e está sempre comemorando 50 em 50 edições o Momento Arbitragem. Se você gosta do nosso programa Momento Arbitragem, compartilhe nas suas redes sociais. A gente terá grande prazer, cada vez mais, de enfrentar o tema mediação e arbitragem, trazer ele de uma forma clara e ajudá-lo a compreender e a perceber as vantagens, as vicissitudes e os benefícios de utilizar as soluções alternativas, os meios adequados de tratamento de conflito. Doutor Eduardo Vieira, nós vimos aqui na reportagem contando as 50 edições do programa e até vimos que uma das edições foi com o CBMAI, que é a Câmara que você coordena, que tem uma capilaridade em todo o Brasil. Eu queria que você dissesse um pouquinho do porquê nós chamamos o programa de Momento Arbitragem, porque ele é muito propício para dizer sobre o momento que a gente vive hoje na arbitragem no Brasil e como vocês enxergam esse desenvolvimento. Bom, primeiro eu quero agradecer por estar participando novamente desse importante programa que tem levado muito conhecimento para os advogados, para os profissionais que lidam com soluções de conflitos. E antes mesmo de falar sobre a questão da arbitragem, do momento que nós vivemos, é importante a gente pontuar isso historicamente de uma forma bem simples. Antes da lei, a gente tinha um momento onde a arbitragem não estava tão difundida, porque existia a necessidade, no caso de uma sentença, da homologação judicial. Então, o cidadão, obviamente, ele não procurava o caminho da arbitragem, porque ele teria que percorrer ainda um outro caminho perante o órgão judiciário. Bom, tivemos a aprovação da nossa lei em 96. Após isso, a lei ainda não pegou. Por quê? Porque questionava-se a constitucionalidade dessa lei, com base no artigo 5º da nossa Constituição. Bom, foi julgado constitucional a nossa lei, então a partir de 2002, a gente teve um outro marco do desenvolvimento da arbitragem no país. E aí, a partir de então, a comunidade começou a identificar, começou a compreender e utilizar melhor a arbitragem. Hoje, a gente tem um dado interessante que diz o seguinte: o Brasil é hoje, se não me falha a memória, o 4º país que mais utiliza a principal câmara de arbitragem do mundo, que é a CCI de Paris. Então, hoje o Brasil figura como o 4º país que mais utiliza. Isso tem demonstrado uma evolução nos contratos, no sentimento dos empresários de que uma solução célere é altamente benéfica aos seus negócios. Uma mudança de cultura. Uma mudança completamente de paradigma. Conversando com muitos colegas, a gente já identifica que hoje, por exemplo, contrato internacional não existe mais sem uma cláusula compromissória, onde um possível conflito vai ser resolvido por arbitragem. Por outro lado, o próprio Estado brasileiro também tem buscado essas soluções mais céleres, ao passo que a nossa lei de arbitragem, que está passando por uma revisão, já está prevendo, inclusive, a arbitragem na administração pública. Então, vamos só fazer uma pausa aqui para a gente comentar um assunto importante. Nós já temos aí aproximadamente 18 anos de vigência da lei de arbitragem, né? Então quase 18 anos de vigência da lei. Aí você nos pontuou que ficou em
em aberto a discussão sobre constitucionalidade até o início de 2002, né? Salvo engano, a decisão foi em dezembro de 2001, e aí o início de 2002 é que teve finalmente a percepção da sociedade, de todo mundo, que a lei é constitucional, não tem mais o que discutir, esse assunto morreu, agora vamos tornar viva a existência da arbitragem no mercado, entre as empresas, entre os profissionais do direito. Então ele ganhou vitalidade mesmo a partir de 2002. Ok, então nós temos aí aproximadamente 12 anos de prática efetiva da arbitragem. Nesses 12 anos da percepção, você que coordena uma Câmara tão importante como é o CBMAI, da percepção da Câmara, como foi o avanço, o crescimento da arbitragem nos diversos setores de mercado, de cada segmento de negócio, como isso vem se desenvolvendo e quais são os segmentos que mais se destacaram? Então, se nós formos falar agora, a gente abordou um pouquinho a arbitragem internacional, no mercado doméstico, a gente também percebe uma evolução muito grande na questão imobiliária, na questão de engenharia. Os contratos de engenharias são contratos muito onerosos, e quem trabalha um pouquinho com projeto sabe que se você paralisar um ponto de uma obra, pode ser que você não consiga concluí-la e passar por outros pontos, porque uma determinada atividade não concluída impede que você avance, e isso é recurso parado, deteriora aquela construção, aquela parte que já estava construída e traz um prejuízo enorme. Então tem se utilizado bastante a questão o Instituto da Arbitragem para solucionar esse tipo de conflito, principalmente pela celeridade e inclusive a questão econômica também. A gente, como você colocou, a partir de 2012 a gente teve a efetiva utilização da arbitragem com segurança no país. 4, 5 anos depois a gente foi começar a ver as primeiras questões de arbitragem. Então hoje não, hoje já é corriqueiro. Hoje os escritórios estão se preparando, os advogados estão cada dia mais buscando conhecimento acerca da arbitragem, até mesmo para poder melhor orientar os seus clientes. Então são mercados que estão altamente abastecidos com o Instituto da Arbitragem. Então é possível afirmar assim, com segurança que a arbitragem vem resolvendo nesses últimos anos, vem crescendo, é uma curva de crescimento ascendente. Ascendente, e posso te dizer que talvez até exponencial. Exponencial. Agora a gente falou sobre o nome do nosso programa, Brincando Momento Arbitragem. A gente pode dizer que a gente vive um momento da arbitragem? Com certeza, com certeza. Várias situações, vários marcos legais conspiram para que a arbitragem, cada dia que passa, torne-se efetiva no nosso país. E várias legislações apontam, inclusive, para isso. Se nós formos olhar o Código de Processo Civil que tramita hoje na Câmara, não fala expressamente, com todas as letras, em arbitragem, mas leva a induzir que, em dado momento, pode ser utilizado a arbitragem, inclusive por indicação de magistrado. Hoje a gente já tem alguns casos, inclusive tive uma grata surpresa na semana retrasada, no interior de São Paulo, em uma das nossas câmaras afiliadas, um magistrado indicou a duas empresas que talvez a melhor solução para que o conflito deles fosse solucionado seria talvez via arbitragem. E eles toparam, chegaram a essa conclusão também e levaram a questão que estava no judiciário para ser resolvido via arbitragem. Por recomendação do juiz público, muito interessante. Por recomendação do magistrado. Aliás, aí você tocou num ponto que eu acho que também tem muito a ver
do porquê explicar que vivemos um ótimo momento para a arbitragem, para o crescimento dela no país. É a visão do Poder Judiciário sobre a arbitragem em todos esses anos que já decorreram da vigência da lei de arbitragem. O Poder Judiciário, a cada pronunciamento, vem fortalecendo a vigência, a relevância e a segurança jurídica da solução por arbitragem, não é isso? Exatamente. Uma visão que tinha até certo ponto é de que o Instituto da Arbitragem, e aí vamos colocar também a mediação privada, né? As outras soluções tinham uma concorrência com o poder estatal. É como se estivesse subtraindo o poder do juiz. Tinha-se a falsa sensação de que os juízes iam se sentir perdendo poder. Na verdade, é indevido essa afirmação. O que acontece é que se complementam. Em vários momentos, dentro de um procedimento arbitral, a gente pode ter que solicitar a ajuda do Estado, até porque sabemos que o poder coercitivo é do Estado. Então, a gente pode dizer que é complementar. E quando a gente vê chegar no nível de um magistrado indicar, ter o discernimento de que para aquelas partes a melhor solução, ou pensando em tempo, em economia e numa sentença que possa ser mais justa às partes, indicar para que eles resolvam o seu conflito, a sua disputa via arbitragem. Então a gente vê que há uma grande evolução. Hoje a gente já vê inclusive magistrados publicando obras sobre arbitragem, sobre o Instituto da Arbitragem. Então, aliás, a gente vê muito magistrado que se aposenta, ou seja, se habilitando para atuar como árbitro em procedimentos de arbitragem. Também né? Magistrados e procuradores, ou seja, que se aposentam e que, naturalmente, aproveitando todo o know-how, a expertise que desenvolveram ao longo da carreira e gostando muito da seara de solução de conflitos, acabam enveredando por atuar com a arbitragem e trazendo consigo toda essa bagagem que já adquiriram. É uma grande contribuição para o país. A grande verdade é essa, é uma grande contribuição para o país. Para a gente dar sequência a essa ideia do momento arbitragem e naturalmente do desenvolvimento da arbitragem no Brasil, eu acho que a gente poderia pontuar o momento que a gente vive de revisão da lei de arbitragem, num processo legislativo que já tramitou pelo Senado, já foi aprovado pelo Senado, hoje tramita pela Câmara dos Deputados e com boa perspectiva de ser aprovado muito em breve, né? Então, a gente podia pontuar por que esse projeto de lei, que tende a se transformar em lei em breve, alterando a lei de arbitragem em alguns aspectos, trazendo novidades, incorporando áreas de atuação, etc. Por que ela vai somar mais vivacidade, mais fortalecimento à arbitragem e ao seu crescimento no país? Como você enxerga isso? A nossa lei atual, ela é tida como uma das melhores que existe no mundo, tá? Isso aí é meio que consenso no meio, né, daquelas pessoas que militam dentro da arbitragem, né, os nossos arbitralistas, que talvez não tivesse nem muita necessidade de se fazer essa revisão. Por quê? Porque as questões controversas, a jurisprudência já havia pacificado. Então, os pontos que estão sendo inseridos ou melhorados, dando um esclarecimento melhor na redação da lei. Incorporando parte da jurisprudência que já exatamente. Vinha, né? Então, é exatamente isso. É incorporar a jurisprudência, deixando mais claro para o cidadão aquilo que a lei está trazendo. Né? E assim, a sociedade evolui. Né? Então, uma revisão desse importante instrumento pode ser altamente salutar e nos traz várias discussões
que aprimoram, inclusive, a utilização. Nós acabamos de falar aqui, por exemplo, na questão de um magistrado indicar a arbitragem, né, para os seus jurisdicionados. Né? Um dos elementos que está sendo inserido dentro dessa revisão da nova lei é, por exemplo, a carta arbitral, né, que é um comunicado entre o árbitro... Que é um meio oficial do árbitro se comunicar com o juiz. Um meio oficial do árbitro se comunicar com o juiz. Isso vai facilitar muito a comunicação com o magistrado quando ele for instado por um árbitro ou por uma câmara a resolver uma questão que é da sua competência, né, a entender e buscar melhor aquele mecanismo. Com mais simplicidade e agilidade. Muito mais, e que é o que uma das premissas, né, da arbitragem é a celeridade. Então, é uma das questões interessantes que não estava disposta na legislação anterior e que está sendo, estará com certeza nessa revisão e aprovado pela Câmara. Então, só para a gente também informar quem está nos assistindo, o projeto de lei que a gente acabou de fazer menção é o projeto de lei 406 de 2013 do Senado, que foi para a Câmara dos Deputados e se transformou no projeto de lei 7.108 de 2014, que hoje tramita em regime de prioridade na Câmara dos Deputados. Nesse projeto, doutor Eduardo, nós temos a percepção de que ele amplia a área de atuação da arbitragem. Apesar de ter algumas discussões atuais de que já era possível usar a arbitragem nas relações de consumo, o fato é que hoje a lei, o Código de Defesa do Consumidor traz uma regra que considera abusiva a cláusula que obriga a arbitragem nos contratos de adesão, como uma forma de proteger o consumidor, e o Superior Tribunal de Justiça, em alguns momentos, já tinha dito que essa regra, ela apesar de ser uma regra específica lá do Código de Defesa do Consumidor e a lei de arbitragem ser posterior, mas como é uma regra especial, que ela prevalece sobre a regra geral, então ele já tinha manifestado que estava valendo a regra da abusividade da cláusula de arbitragem nos contratos de adesão. Mas com a mudança legislativa, caso ela se confirme, né, do projeto de lei de revisão da lei de arbitragem, com essa mudança, aí essa discussão perde importância na medida em que está falando de forma específica que caberá nas relações de consumo e ressalvando apenas que dependerá da iniciativa do consumidor. Então vai poder ter a cláusula, vai poder ter a previsão de arbitragem, mesmo nos contratos de adesão, porém a validade disso dependerá depois do consumidor ter a iniciativa de procurar a arbitragem, ou seja, dele demandar na arbitragem. Então isso é muito interessante porque... E talvez explique bastante a nossa afirmação de que vivemos o momento arbitragem. Vivemos o momento arbitragem porque você vai ter a ampliação considerável da sua área de atuação. E essa ampliação tende a alcançar as relações de consumo. E quando a gente fala em relações de consumo, estamos falando numa área muito numerosa, muito volumosa de demandas possíveis. Naturalmente que as câmaras, os arbitralistas e todos aqueles profissionais que vão atuar com isso têm que se preparar adequadamente para ter naturalmente conhecimento e consistência técnica para atuar na área e, por outro lado, as câmaras ter o perfil para poder atuar em pequenas demandas das relações de consumo com custos compatíveis, inerentes, etc., para que esse espaço se materialize com grandes demandas e com um grande volume de demandas. Então, essa previsão da lei de arbitragem, da reforma da lei de arbitragem, ela realmente amplia para as relações de consumo, colocando de lado aquela velha discussão dos contratos de adesão. Mas ela também traz outras novidades, que eu acho que fortalece o caminho de dizer que é um momento muito propício para a arbitragem, que é a ampliação também para as relações de trabalho envolvendo, hoje não se discute a possibilidade para os dissídios coletivos, mas envolvendo dissídios individuais. E ainda tem uma outra novidade no projeto, que também amplia a interpretação que já vinha vigorando, de que caberá arbitragem
nos contratos com a administração pública. Então, como você vê essas 3 grandes inclusões de área para o crescimento da arbitragem? Ótimo. A gente pode até dizer que se assemelha à questão da arbitragem no ramo consumerista, como na questão do trabalho tem uma similaridade, né? Ao passo que, muito bem você já explicou, a questão de contratos de consumo, né? Agora na arbitragem trabalhista, então a ideia é de que isso seja somente aplicável em nível executivo, porque considera-se afastado a questão da hipossuficiência do empregador, tá? E ainda assim tem a outra ressalva de que deve ser provocado pelo profissional. Caberá a iniciativa também do empregado. Caberá também do empregado, muito similar do consumidor. Tá? A administração pública já vinha se utilizando. Inclusive a gente tem uma Câmara de Arbitragem, existe uma Câmara de Arbitragem dentro da administração pública. E talvez esse fato deva-se por estatística, inclusive. Sabe-se que hoje 50% dos processos que tem no judiciário, eles são oriundos da própria administração pública. Então, são processos do Estado contra os Estados que se arrastam por anos e anos e anos e anos. E do particular contra o Estado também. Do particular contra o Estado também. Tem claro. Sempre o Estado como um dos polos, uma das partes. Né? Então, essa possibilidade, estando expressa, né? Porque a jurisprudência já estava tratando disso, agora, tanto expressa, dá mais notoriedade, né, à utilização da arbitragem na Eu diria o seguinte, que embora a administração pública já estivesse utilizando a arbitragem, ela está utilizando de forma muito tímida. Muito tímida. Por que muito tímida? Porque a lei dos contratos administrativos e a lei de licitações, que é a lei 8666 de 93, ela não tem essa previsão. Hoje, a redação atual da lei não tem essa previsão. Então, as licitações que são feitas para as contratações administrativas também não fazem essa previsão. Os contratos que são assinados pelas partes contratantes com a administração pública não prevêem a cláusula de arbitragem, salvo naqueles contratos que envolvem parcerias público-privadas, porque a lei das PPPs já fazia essa previsão, salvo os contratos que envolvem a administração pública em relações internacionais, que pela natureza de uma relação internacional, como contratos que a Petrobras tem, já prevêem a arbitragem, porque isso já estava pacífico e tranquilo em poder aceitar. Mas nas licitações em geral, nas contratações do dia a dia, que é o grande volume de demandas da administração pública, o grande volume em quantidade e também em valores, nesses não era realmente previsto nem utilizado a arbitragem para resolver esses conflitos. E agora, com essa modificação legislativa que se avizinha, me parece que a tendência é de que passe esse cenário de demandas, que hoje vão todas para o Poder Judiciário, passe gradualmente, claro que não vai tudo de uma vez, mas passe gradualmente a ser utilizada a arbitragem para resolver os conflitos que nasçam dessas relações contratuais. E aí é que a gente aponta, de verdade, que é um momento especial para a arbitragem, porque ela pode estilingar, dar um crescimento, como você falou, exponencial. De uma hora para outra ela pode ter um crescimento exponencial, porque é um volume em quantidade e em valores muito significativo, envolvendo contratações com a administração pública, envolvendo as relações de consumo, que é grande quantidade, e envolvendo relações de trabalho, que também é grande quantidade. Então, toda essa parcela de possibilidades de contratações poderão ser resolvidas por arbitragem. E daí a gente possa apontar, não, aqui sinaliza e faça valer uma frase que a gente ouve desde o início da lei de arbitragem, que a arbitragem veio para desafogar o Poder Judiciário. E nos últimos anos todos, já temos quase 18 anos da lei, e não desafogou o Poder Judiciário. Mas com essas mudanças, quem sabe essa frase se torne verdadeira daqui para frente, porque aí sim, ela está levando a possibilidade
de um número de demandas que abarrota o Poder Judiciário em volume, quantidade e em valores, e essas demandas poderão ir para a arbitragem. Você enxerga dessa maneira? Olha, isso pode chegar a esse nível, pode chegar no ponto de que a arbitragem colabore, né, com o judiciário para resolver um grande número de processos que tramitam, né, dentro dos nossos juizados. Mas o que eu gosto muito de colocar em contraponto a essa frase é de que o cidadão ele começa a ter uma via de fato para resolver os seus conflitos. Uma via que está dentro de um marco legal, onde ele consegue enxergar toda aquela previsão. Imagine o cidadão comum avaliando uma jurisprudência, enxergando isso dentro de uma carta que não é o dia a dia dele. A gente acredita que ele não vai utilizar a arbitragem. E até mesmo os próprios colegas advogados, administradores e dentre outros vários profissionais. Mas isso estando no texto da própria lei é outra coisa. Aí é outra situação. É verdade. É outra situação. Eu gostaria muito, eu tenho certeza que a gente pode chegar num nível de desafogar, ajudar a desafogar. Claro que esse é um sonho, mas deixa de ser uma utopia como era antes e passa a ser um sonho realizável, na medida em que cresçam instituições idôneas, sérias, qualificadas para poder receber essas demandas, profissionais preparados, e a gente vive um momento de transformação, de ebulição da própria formação jurídica. A gente tem notado isso também lá pela Comissão da Mediação e Arbitragem da OAB do Distrito Federal e pelo trabalho que a CENCA, que é a Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Conselho Federal da OAB, está fazendo no sentido de multiplicar no meio acadêmico o sentimento, o desejo de fazer a mediação e a arbitragem realidade na formação jurídica, para que os novos bacharéis que ingressem no mercado ingressem com uma mentalidade muito mais abrangente, muito mais completa, a visão muito mais completa de como pode resolver seus conflitos. Então, acho que a soma de todos essas conjunturas de mudança legislativa, de amadurecimento da arbitragem, de uma gradual experiência adquirida no mercado pelas empresas que vão naturalmente divulgando a sua alegria, a sua satisfação com o uso da arbitragem. Então essa transformação pouco a pouco da cultura que vem e a mentalidade dos profissionais e dos novos profissionais do direito que incorporam uma visão que compreende a mediação e a arbitragem e os outros meios adequados de tratamento de conflito, isso cria um conjunto, uma combinação harmônica e perfeita para a gente poder dizer, olha, se você tem um conflito, pense hoje seriamente, com todo carinho, em resolver por arbitragem. Se você é um profissional do direito, pense com todo carinho em estudar o assunto para poder orientar os seus clientes a entender que a arbitragem pode ser um caminho muito interessante e o caminho adequado e preciso para aquele tipo de problema. Então, você enxerga que essa combinação de coisas nos torna muito otimistas que realmente a coisa vai se materializar de uma maneira muito positiva? Isso aí é sem dúvidas, né? Sem dúvidas. Combinação entre marco legal, né? Que aí a gente começa a falar inclusive de política pública, né? Formação acadêmica, né? Você fala em educação, você fala em mudança de paradigmas, é cultura, né? Certamente daqui a 5, 10 anos nós teremos um cenário completamente diferente daquele que nós vivenciamos hoje, né? Quando nós fizemos uma evolução histórica, há 10 anos atrás, nós tínhamos poucos casos, poucas questões, não se falava abertamente, por exemplo, em arbitragem na administração pública, né? Hoje o novo marco já está trazendo no seu corpo essa possibilidade explícita. Certamente daqui a 10 anos, quem sabe inclusive a gente já esteja discutindo aqui uma nova revisão.
Por que não? Em função de toda a evolução da sociedade, da evolução da arbitragem no país. Então... Até porque outros grandes temas estão em discussão. A gente vai ter um congresso agora lá em Recife, do CONIMA, e um dos temas que eu vi pautado nesse encontro vai ser a discussão da arbitragem tributária. Então, você já começa a encontrar outras formas, outras possibilidades de ampliação da arbitragem, até mesmo porque o Estado quer se valer dessa solução rápida. Ele quer se valer para ele, porque resolver o problema tributário rápido para ele é um grande negócio, porque a gente sabe que as execuções fiscais se arrastam por anos, por décadas às vezes, sem uma solução efetiva, e isso é um dinheiro que deixa de entrar para o Estado para custear seus investimentos e naturalmente a manutenção da máquina do Estado. Então, a perspectiva parece bastante animadora também, para mim eu vejo com esses olhos, e eu quero sempre seduzir a todos que vejam também, né? Não só porque eu sou entusiasta e apaixonado do assunto, mas porque eu vejo que é realmente uma forma de resolver com mais simplicidade, inteligência, economia e agilidade os problemas que as pessoas têm. E quem não quer resolver um problema dessa maneira? Quem quer o caminho mais penoso, custoso, né, e sofrido para resolver um problema? Todo mundo quer o melhor caminho. Então, se esse pode ser o melhor caminho, por que não prospectar ele e multiplicar essa informação para todos os outros? Então, a gente viu que a formação alinhado a esse desenvolvimento é uma coisa muito boa. Mas a gente também, só para a gente finalizar o nosso assunto, o nosso programa está chegando ao final, falava que a arbitragem é uma coisa só de São Paulo. A gente já consegue ver a nível Brasil que isso já não é mais verdade. A arbitragem já está presente no Brasil todo e você coordena uma Câmara que tem uma bela capilaridade a nível Brasil. Então fala um pouquinho sobre isso e sobre a atuação, os diferentes estados, unidades da federação que a Câmara atua. Você comentou, São Paulo seria até explicação para isso, né? O segmento de negócios muito forte. Sabemos que um percentual elevado da nossa economia passa por São Paulo, né? Então seria inevitável que começasse assim, né? Mas a gente já tem vários outros grandes centros, né? O Sul e o Sudeste já assimilou muito bem a arbitragem. Então a gente já consegue dizer que são centros bem desenvolvidos, né? Hoje o Centro-Oeste começa a entrar nessa rota, o Norte, o Nordeste. Vamos falar especialmente aqui da nossa capital. Brasília também começa a entrar nessa rota de grande centro de arbitragem, principalmente com essa questão da administração pública. Passa a ser inclusive um potencial de ser a grande sede das arbitragens envolvendo a administração pública. Com certeza. Questões internacionais, né, principalmente com a nossa proximidade com as embaixadas, onde parte dos negócios são transacionados. Então, a gente vê um grande desenvolvimento, principalmente aqui na região Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E aí o nosso grande desafio é levar esse conhecimento não só para as capitais já têm se desenvolvido bem, mas o nosso Brasilzão, nosso continente chamado Brasil, então é um grande desafio que a gente tem. Até porque a gente tem 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios, e nós, quando falamos em arbitragem para a administração pública, nós estamos falando desses 5 mil e tantos municípios que poderão utilizar vivamente a arbitragem. Todos, né? Sem exceção. Então, olha o celeiro de oportunidade. Então, você que é advogado, está no interior do Brasil, meu amigo, a oportunidade está aí, batendo a sua porta. Eu acho que você tem que enxergar isso com esses olhos. Tanto para quem quer prospectar a nível de câmaras de arbitragem, quanto para quem quer prospectar a nível de atuação em procedimentos de arbitragem. Abre-se um novo horizonte para a arbitragem no Brasil e esse horizonte passa fundamentalmente pelos profissionais do direito. O que eu gosto sempre de salientar é que é modelo de negócio. Quanto mais produtos você tem na sua prateleira, você consegue orientar melhor o seu cliente.
Quem trabalha na área de serviço, como os advogados, tem que saber tudo aquilo que as possíveis soluções de um conflito ou até mesmo de prevenção para que o seu cliente tenha a melhor consultoria possível. Então, acredito que hoje seja inadmissível que um advogado não conheça do Instituto da Arbitragem, não conheça de mediação. E que não incorpore isso ao seu mix de serviço. Tem que ter. Aliás, falando disso, só para a gente finalizar, e agora está chegando ao fim mesmo, só para a gente finalizar, eu lembro de um programa que a gente gravou, que é o Advogado e a Arbitragem, onde a gente comentou sobre uma decisão recente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em que admitiu que a arbitragem possa ser serviço inerente à advocacia e que o advogado pode dar nota fiscal por atuar em procedimentos de arbitragem como árbitro, inclusive. E esse entendimento reforça a ideia de que você pode mesmo incluir no seu rol de serviços e realizar serviços de arbitragem. Com certeza. É uma decisão muito importante do Conselho Federal da Ordem, e que vem somente ratificar tudo aquilo que nós comentamos, e reforço, é modelo de negócio. É modelo de negócio. Você tem que estar sempre antenado a tudo aquilo que pode satisfazer o seu cliente. E, obviamente, fomentar o seu escritório, a sua atuação enquanto profissional da área da advocacia. Doutor Eduardo, nós chegamos ao fim do nosso programa. Quero agradecer imensamente a sua presença, a sua participação nesse programa que foi um programa especial, edição número 50. Estamos felizes porque fazemos esse programa com amor, com simplicidade, mas querendo fazer a diferença no entendimento do que seja a solução de conflitos e de que maneira isso pode ser incorporado aos serviços jurídicos e de que maneira isso pode fazer a diferença na solução de problemas para a sociedade. Então, ficamos muito contentes de você ter aceitado o nosso convite, ter participado. Te dou a palavra para as suas considerações finais. Nós agradecemos a oportunidade. Tivemos no primeiro programa do Especial Câmaras, agora estamos celebrando aqui o programa de número 50, e a cada dia que passa a gente vê a evolução desses institutos, e colocar para os seus ouvintes, que é um potencial negócio, e além de ser um potencial negócio, é uma bela de uma resposta que você pode dar para aqueles que lhe procuram, aqueles que procuram assessoria do seu escritório, da sua consultoria. Então, a dica que a gente deixa é: estude o Instituto, procure os eventos, como você comentou, o evento do CONIMA na próxima semana é um bom evento que já vem difundindo os institutos há vários anos. A gente tem vários eventos em nível nacional e em breve, Brasília, a gente deve estar fazendo um evento com foco na administração pública. Então, aguardem, em breve a gente dá notícia a respeito desse evento que a gente pretende fazer, até mesmo para trazer uma discussão acerca do assunto. É isso aí. E você, gostou do nosso programa? Se gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Se você ficou interessado em montar uma câmara de arbitragem, participe do nosso workshop em agosto. Faremos um workshop como criar e gerenciar uma câmara de arbitragem. Então, é só pedir informações pelo nosso e-mail que está aparecendo aí na tela, que te apresentaremos todos os detalhes. Se gostou, compartilha. Se ficou com alguma dúvida, envie sua pergunta. E se você tiver uma ideia interessante para a gente tratar aqui no programa, envie a sugestão de pauta. Ficaremos muito contentes de acolher a sua sugestão e fazer um programa especial comentando o seu nome como o autor da ideia. Muito obrigado mesmo por sua audiência. Estamos felizes por completar 50 edições e que muitas vezes mais podemos multiplicar essas edições e trazer informação de qualidade para você. Mais uma vez, obrigado e até o nosso próximo Momento Arbitragem. Um abraço,
Lembre-se, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem.